Vamos lá então, sem enrolação aqui então, vamos colocar aqui, eu deixei aqui ó, separado bonitão aqui ó, um roadmap para a gente poder debater aqui alguns assuntos, por que que a gente chegou, como que a gente chegou, né, o que foi feito aqui para a gente chegar na finalização desse projeto, tá? Então presta atenção agora nesse roadmap bacana que eu fiz aqui, várias informações, né, tem muita coisa aqui, se você não acompanhou as lives anteriores, você vai ficar perdido, tá? Então se atualiza primeiro para chegar nessa parte aqui, você conseguir entender perfeitamente o que está sendo feito, tá? Mas de antemão já deixa aí a sua curtida aí, que esse material aqui você não vai encontrar com facilidade aí na internet, tá? Não vai encontrar porque isso daqui eu preparei hoje, né, com bastante carinho e atenção aqui para vocês, tá? Vamos lá então. O que nós começamos aqui? Com fundamentos de JavaScript base absoluta. Para você chegar nesse projeto final, você tem que ter essa parte aqui bem definida, bem estruturada. O que vai envolver nessa parte de fundamentos de JavaScript, essa base sólida? O que nós temos aqui é a sintaxe e lógica básica. Certo? Sintaxe e saber também, né, o que o JavaScript faz, né, o que é o ECMAScript, por que chama JavaScript, entender um pouco da história do JavaScript para você saber realmente o que ele faz. Ele é só o front-end ou ele é o servidor também? Você consegue trabalhar no back-end, né? Então tem tudo isso daí envolvido. Então a lógica básica já vai começar por aí. Depois entender onde que ele roda. Ele roda no browser, no navegador, mas roda no Node também, tá? O que é o Node, tá? Tem que entender o que é o Node também. Definições ali de declarações de variáveis, né? Let, const, var, cada uma serve para uma coisa diferente. Tem a questão do escopo, tem a questão também da funcionalidade. Se você tem uma const, você não consegue trocar, né, o valor dela. Dependendo ali do escopo que você utilizar um let, você vai ter ali só aquelas informações dentro daquele escopo. O let trabalha também com instâncias. Quando você troca o valor do let, tem uma instância rodando atrás do código, guardando aquele valor anterior. Então o let ele tem isso daí também. A variável não, a variável troca. Se você trocar o valor, já troca o que ela é. Ela deixa de existir aquele valor, vai existir aquele outro, certo? Então tem tudo isso daqui que você precisa entender. Tipos de dados, né? O booleano, string, né? O number, né? O float, o int, parse float, int, toda essa estrutura aí precisa entender. Operadores lógico, relacional, aritmético, isso daqui é a base de tudo, né? Se você não entender sobre isso daqui, você não tem como seguir depois para o controle de fluxo. O que é o controle de fluxo? O controle de fluxo são as condicionais, simples, composta, aninhada, a estrutura case, estrutura de decisão, os loopings, né? O for, né? O while, do while. Né, você vai ter ali o for each, vai ter outros laços de repetição, né, outras estruturas com o JavaScript, tá? Isso daqui é o fundamento, tá? Olha quanta coisa tem só na parte fundamental aqui. Depois, funções e estruturação de códigos, né? Função aqui, a função tradicional, né? Somar dois valores, a partir daquela função, somar dois valores, que você vai ter ali dois parâmetros, entendendo o que é parâmetro, entendendo o que são argumentos, você vai conseguir evoluir para as funções. Então, primeira parte, entender esse pedacinho aí. Aí você vai ter arrow function, função de seta, com parâmetro e retorno, sem parâmetro, função com valores callback, né, o conceito de callback aí, né, o tenebroso callback, né, o callback hell, né, como é que você evita isso daí, certo? Os arrays, né, que a gente conhece como os vetores, os métodos essenciais, né, para manipulação dos vetores, push, pop, map, filter, né, o find, reduce, tudo isso daqui a gente já trabalhou. Todo esse material aqui nós trabalhamos em quase 13 lives que nós fizemos conceituais. Foi mais de um mês que a gente trabalhou aqui somente com React. Mas antes do React você precisa entender esses conceitos. Próximo passo aqui, objetos e manipulação de dados. Saber o que é um objeto. Por que você cria um objeto? Porque você precisa guardar informações que é daquele objeto, só que você tem ali, por exemplo, você tem nome e idade em uma pessoa, então você não consegue salvar em caixinhas separadas, você tem que salvar numa caixinha única. Essa caixinha única a gente chama de objeto. Então você tem duas referências ali, duas informações, dois dados de uma pessoa, então você cria um objeto, já não trabalha só com variável simples. Os objetos aqui, então, você vai ter a criação de objetos, acesso por ponto e colchete. Se você quiser trabalhar de uma maneira dinâmica, você utiliza ali o colchete. A desestruturação de dados. O objeto é um dado estruturado. Você consegue trabalhar com ele de uma forma ao contrário. Pegar os pedacinhos que você precisa e fazer a desestruturação. O operador, né, que nós trabalhamos aqui, né, os três pontinhos, o spread, né, o spread, ou como queiram chamar aí, você tem ali então uma cópia daquilo que você estiver utilizando. Pode ser objeto ou pode ser vetor também, tá? Pode ser o array,
Trabalhamos isso daqui também no React. Nós não conseguimos utilizar ali o useState mexendo direto no objeto ou então no vetor, certo? Então precisa entender do operador spread, né? Depois aqui o JSON, né? O JSON não é uma estrutura de dados, ele é uma forma como você transporta os dados de um lugar para o outro, certo? Então esse daqui, o JSON, é como você vai trabalhar com os dados, certo? Diferença de JSON e objeto, né? Você tem ali o stringify e tem o parse, né? As conversões. Então isso daqui é muito importante vocês entenderem também. O JavaScript assíncrono, né? Você tem a função assíncrona e a função síncrona, sincronizada. Trabalhar com o JavaScript, por exemplo, você precisa trabalhar ali com API. Trabalhamos no nosso projeto, né? Fizemos o consumo da API. Então você precisa trabalhar de uma forma assíncrona, porque enquanto você não tiver o retorno das informações da sua API, você não pode pular para outra etapa, certo? Então o assincronismo, né, é uma característica aqui do Node.js, ele vai permitir você trabalhar desse jeito, certo? Então você tem aqui o callback, tem o conceito de callback, conceito de promise e o async await, que a gente utiliza bastante, tá? Os métodos para a gente trabalhar, fazer a conexão com a API, tem ali o fetch, tem o Axios, né? A gente não utilizou o Axios aqui ainda, mas tem o fetch que a gente utilizou. O fetch vai retornar uma promise retorna ali então um objeto, certo? Requisições HTTP, né, as requisições e também entender o fluxo, né, o fluxo do HTTP, como é que as informações saem no front-end e chegam no back-end, e o contrário também, tá? Os métodos que a gente chama de verbos, né, que é o get, post, né, tem o update, o delete, os cabeçalhos também, os headers e o body.json, para mandar a informação tudo de uma vez só. No Node.js nós temos ali a parte do back-end, né, a parte do nosso servidor. Introdução do Node, é importante você saber para que serve o Node, o NPM, o package.json, é onde vai ser salvo ali os pacotes para a gente ter ali as configurações necessárias no nosso projeto. Essa semana trabalhamos com a modulação, então essa parte aqui está claro, né? Como é que a gente trabalha com os módulos. Se vai utilizar ali a chavinha, se não vai utilizar a chavinha, se você consegue renomear também, né, os imports que você está fazendo, fazer o import de tudo que tiver também utilizando um asterisco, então tem bastante coisa aí. Criando um servidor simples, né, um HTTP nativo, por quê? Aqui no nosso caso a gente não utilizou ali o certificado, então o nosso HTTP não tem o S de security, então nós utilizamos aqui só o HTTP, certo? Por que utilizar o Express, sendo que o Node também tem um HTTP nativo? O Express é uma ferramenta, um framework que vai facilitar a nossa vida aí para desenvolver ali um servidor, certo? Voltando aqui ainda, né? Não acabou aqui o nosso roadmap bem bacana que eu trouxe hoje aqui. Temos aqui o Express.js para trabalhar aqui com API REST, né? O RESTful, né? Nós trabalhamos aqui com os verbos, né? Todos eles. Temos aqui o fundamento do Express, para que serve, né, o Express Parens para instanciar, conseguir criar ali um app, o Listen para rodar o nosso servidor, Use para trabalhar ali com o middleware, tem o Express.json para trabalhar com os dados em JSON também, as rotas que a gente trabalhou e também tem as requisições, as respostas. Essa parte aqui entra nos cabeçalhos, né? Requisição e resposta, o REC e o RES. Você vai ter através do body, dos parâmetros, da query, do JSON e do status também. Temos aqui as boas práticas, né? As boas práticas nos dizem, né? O pessoal já conhece essa frase aí que eu sempre trago aqui. As boas práticas nos dizem, para a gente conseguir trabalhar de uma forma organizada, a gente precisa separar os códigos ali, entender as estruturas de pastas é importante. Conceitos importantes, separação de responsabilidades. Nós trabalhamos também em umas lives anteriores com o MVC, ali a gente trabalhou também com a separação, né, das responsabilidades aí. Tem o controller, tem os services, dados em memória ou JSON, trabalhamos também o CORS, né, falamos hoje sobre o CORS também, a importância dele para você trabalhar com, né, um servidor e um front-end, certo? E depois aqui nós temos essa parte aqui, ó, da integração com o React, o fechamento do projeto, né, o React consumindo a API. Temos aqui o useState nesse projeto. Eu falei para vocês, utilizem o useEffect para colocar ali um dinamismo ali no nosso projeto, tá? Então fica a dica aí, useEffect, ou então se o pessoal pedir bastante, a gente vai trazer aqui, né, um incremento do useEffect e também fazer, né, o nosso gráfico ali colorido, né? Ficou uma cor só, ficou meio estranho, mas está funcional, já dá para utilizar ali tranquilamente. Envio do voto, né, via fetch. Né? E aqui, ó, aqui saiu, né? Saiu um lorem aqui sem querer, tá? Saiu um lorem sem querer aqui, desconsidera o lorem aí, que não vale nada esse lorem aqui embaixo, tá? Porque eu peguei essa estrutura aqui também, né? Eu modifiquei algumas coisas e veio aqui o lorem sem querer, tá? Então desconsidera o lorem aí, vamos seguindo aqui. Fluxo completo do sistema.
Então, o nosso sistema de votação, né, aqui a nossa enquete, o usuário escolhe uma opção, o React envia o voto. Envia para onde? Para o back-end. O back-end ele vai trabalhar ali então, salvando as informações lá no JSON, certo? E o front-end atualiza ali o resultado para a gente. E depois temos aqui o final, né? Essa parte aqui, ó, resultado final do nosso roadmap. JavaScript do zero. Assincronismo, né? Você tem que dominar isso daí. API REST com Express, integração real com o React e também o projeto com propósito didático, propósito de alguma coisa. Você tem um projeto aqui que teve, né, um sentido, você não fez ali o projeto só por fazer, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse roadmap pequeno, né, pequena estrutura que eu montei aqui para vocês entenderem como que a gente trabalhou para chegar até nesse ponto aqui de construir o nosso projeto, tá? Então, o nosso projeto agora tá funcional, tá finalizado. Cada voto que a gente faz aqui no nosso sistema de votação, né, você cria aqui os votos, né, faz ali o clique e depois você vem aqui, ó, carrega estatística e você vai ter aqui, né, o seu gráfico funcional, funcionando direitinho ali, tá? Então esse daqui é o nosso roadmap, espero que vocês tenham gostado, tá?